Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Eu acabei de gravar, fazer um ao vivo, uma live ao vivo, mas eu tenho um problema. O meu problema é o seguinte: eu tenho vários dedos nas mãos, 5 dedos em cada mão, e de repente um desses dedos apertou um botão aqui que não funcionou, que não reservou ou não gravou. Então eu vou mandar de volta o que nós falamos ainda há pouco. Então dá licença aqui, eu vou tirar vocês que estão comentando aí. Quem assistiu, bem, graças a Deus. Quem não assistiu, paciência, agora vai assistir novamente. Vou tirar aqui os comentários para poder falar com vocês. Momentinho. Muito bem, então, o que eu tinha falado? Falado sobre a fé e a confiança. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você confiar mantendo aquela fé, mantendo aquela conquista. Não adianta a gente, é como casamento, nós falamos. O casamento é assim, você casar é fácil, mas para manter o casamento, você tem que manter a sua fé, o seu amor em atividade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você conquistar pela fé, outra coisa é você ter fé para manter a sua própria fé. E é isso que nós temos que aprender quando a gente vive na dependência de Deus. A dependência de Deus depende disso. Você manter viva a chama da fé, a certeza, a convicção de que Deus é o mesmo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Independentemente se a pessoa merece ou não merece, se a pessoa crê nele, então, essa crença, essa fé, faz com que ela seja justificada, ou seja, perdoada diante de Deus. Só isso. O caso, por exemplo, do ladrão na cruz, ele, no último momento, reconheceu Jesus. Senhor, tem compaixão de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só porque ele manifestou a fé naquele momento. Se ele não morresse, eu não sei se ele continuaria vivo ou salvo. Porque a fé tem que se manter em fé. E para se manter na fé é a confiança. Não basta você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Você tem que manter a fé na sua fé. Essa é a realidade. A fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Você tem que manter viva a chama da fé dentro de você. Veja só, por favor, preste atenção. Eu falei sobre George Miller. Esse homem se converteu jovem, e ele começou a pregar o evangelho. E ele aprendeu a viver de fé em fé, pela fé. Ele aprendeu a confiar em Deus, que é uma coisa que é muito mais complicada do que simplesmente você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Você sabe quantas pessoas, naturalmente você é uma delas, que está me assistindo, de repente você conquistou uma bênção pela sua fé. Você foi abençoado. Mas, com o tempo, a sua fé foi esfriando, foi diminuindo. E hoje você está fria na fé. Por quê? Porque você relaxou na fé. A fé tem que se mantê-la permanentemente para que se mantenha a conquista permanentemente. É como, por exemplo, Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. O problema é que nem sempre as pessoas se mantêm na crença. Elas acabam
deixando o mundo invadir o seu interior e esquecendo da comunhão dela com Deus. Então, você precisa aprender a confiar em Deus. Confiar é nada mais, nada menos do que manter a fé na sua própria fé. Então, a fé e a confiança são extremamente importantes. Uma depende da outra. Eu disse que a fé é o princípio, é o começo, é o casamento. Mas a confiança é a manutenção do casamento, da conquista. A mesma coisa, você foi curada, mas para você manter a cura, você tem que manter a sua fé, que é a confiança. E isso é extremamente importante para a manutenção da nossa salvação. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na confiança, ou seja, na fé, andando de fé em fé. Então, muitas pessoas têm fé para conquistar, mas não têm fé para manter a sua fé. E para manter a fé, só recebendo o batismo com o Espírito Santo. Você creu em Jesus, foi salvo. Mas, para você manter a sua confiança, sua fé em Jesus, você precisa que o Espírito Santo venha guiá-lo. Do contrário, você vai perder. Então você vê muitos crentes fracassados, cristãos fracassados, caídos, prostrados, e a pessoa pergunta, mas por quê? Poxa, eu fui tão fiel, e agora estou frio. Por quê? Porque você relaxou na fé, você relaxou na manutenção da sua fé. Você compra um automóvel novo. Se você não dá manutenção para o seu carro novo, ele vai começar a dar problemas. O que quer dizer? Você comprou, você tomou posse do automóvel, mas você tem que manter sempre o carro de acordo com a necessidade dele, com óleo, com gasolina, sempre variando os pneus, etc, etc. Para você manter-se com aquele carro útil para você. Assim também é a fé. Você teve fé para tomar posse, mas não teve fé para continuar com a posse daquilo que você conquistou. Ora, nesse mês agora, dia 2, nós vamos lançar o livro George Miller, Heróis da Fé. Esse livro, ou melhor, os Heróis da Fé, que eu li, o 1 e 2, foram extremamente importantes no meu conhecimento da minha fé, no conhecimento de Deus, no desenvolvimento da minha fé, na manutenção da minha fé. Esse homem, herói da fé, George Miller, ele não só teve fé para ser salvo, mas ele teve fé para manter a sua fé e salvar outros. Inclusive, ele criou um orfanato enorme, gigante, sem um centavo no bolso, só na dependência de Deus. Quer dizer, ele teve fé e confiou que Deus iria sustentar aquelas crianças, dar comida todo santo dia para aquelas crianças. Isso se chama fé e confiança, que é um grande segredo, que foi o grande segredo de George Miller. Eu queria que os pastores, esposas, bispos, obreiros, membros, que todas as pessoas de fé tivessem acesso a esse instrumento que vai fazer a diferença na vida de todos os que lerem e praticarem, obviamente. Eu fui muito beneficiado. Graças a Deus, se hoje Deus me conservou na fé e pela fé, com certeza, você pode ter certeza que ele usou George Miller para me ensinar a confiar em Deus. Uma coisa é você
ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você manter a fé para que aquela bênção se mantenha na sua vida, que é a salvação. Como eu costumo dizer, eu fui salvo. Até hoje, até agora eu estou salvo. Mas eu só serei salvo se eu permanecer nessa fé, ou seja, na confiança. Quando a gente confia, a gente aguarda, espera. A gente não fica na dependência de ninguém. A gente vive na dependência exclusivamente de Deus. Porque Deus é Pai. E porque Ele é Pai, Ele quer que nós venhamos depender dEle. E Ele sabe que nós precisamos dEle 24 horas por dia, sem faltar um só segundo, ou milésimo de segundo. Então, minha amiga, meu amigo, dia 2 agora de agosto, nós vamos ter esse lançamento, grande lançamento dos Heróis da Fé, a começar com George Miller, esse homem que foi um herói da fé e que marcou muito o meu início, o início da minha caminhada, da minha jornada na fé. Eu vibrava com eles, com esses heróis da fé. E até hoje vibro, e é por isso que nós estamos lançando essa edição especial e vamos continuar com todos os demais heróis da fé que marcaram a minha vida pessoalmente. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.